Graça e paz, irmãos. Amém. Quem aqui já orou hoje? Que bom. Quem aqui já orou mais de 2 vezes hoje? Amém. Quem orou 3 vezes? 4, 5. Opa, temos uma perseverante ali. Amém. Irmãos, o texto de hoje, o título da pregação de hoje é O Pecado de Não Orar. Eu peguei essa ministração de um livro que o pastor Jonathan, o próprio título do livro é O Pecado de Não Orar. E eu confesso que quando eu li esse livro a primeira vez, isso lá no ano de 2005, 2006, por aí, foi bastante impactante, porque a gente pensa que pecado é roubo, matar, pornografia, estupro, adultério. A gente pensa que tudo isso é pecado e pensa assim, não orar não é pecado. Porque também tem que contar que eu estou cansado, trabalhei a semana toda, estou atarefado. E a gente vai colocando desculpa em cima de desculpa para não orar. Mas a partir desse livro aqui eu entendi que não orar é um pecado horrível. O autor do livro ainda fala assim, que talvez seja um dos piores pecados, se a gente for analisar à luz da palavra. Porque não orar faz parte do quê? Do desprezo que a gente tem pela pessoa de Cristo. É como se tudo aquilo que Cristo fez, para que eu e você pudéssemos estar vivos hoje, libertos de todo o mal e da morte. Domingo agora a gente celebrou a Páscoa. É como se tudo isso que Jesus fez, a gente não desse o mínimo de importância. Quando eu não oro, eu não estou falando com o Pai. E quantas vezes a minha vida está ali, pesada, não sai do lugar. Parece que eu estou com 500 quilos nas costas, eu não consigo sair do lugar. E aí eu fico arrumando todo e qualquer desculpa. É por causa disso. Mas eu não me atento que a minha vida está pesada, carregada, eu não saio do lugar, por causa de uma simples oração que eu possa fazer. E sabe o que é o mais grandioso de tudo isso? É que a gente tem uma liberdade incrível para orar. Quando eu ensino meus alunos sobre o Antigo Testamento, eu falava assim, o pessoal naquela época, eles tinham que ir num templo, e às vezes assim, eles andavam 2, 3 dias, para poder oferecer o sacrifício ao Senhor, e ali fazer as suas orações. A gente não precisa mais andar 2, 3 dias a pé, ou em cima de um cavalinho, para poder oferecer um sacrifício ao Senhor, e poder fazer a nossa oração. Talvez porque a gente tem essa facilidade, a gente acaba caindo num comodismo. Domingo eu vou na igreja. Quarta-feira eu vou na igreja. E aí eu oro. E sabe o que muitas vezes acontece com a gente quando a gente vem na igreja? A gente não ora também. A gente deixa quem está aqui em cima orar. E a gente fica ali sentado em stand-by. Tem alguém orando? Amém, eu estou fazendo parte dessa oração. Deus, Ele quer ouvir essa oração que está aqui em cima. Mas Ele quer ouvir a oração que sai da sua boca. Às vezes eu estou dando aula e eu percebo assim que os alunos estão tudo meio para lá, meio para cá, olhando, tentando ver para onde que o vento está indo. E eu estou ali explicando, e eu percebo que eles não estão entendendo. Por quê? Porque eles acham que estão estudando. Quando na verdade eles não estão nem ouvindo o que eu estou falando. E aí eu peço, não, agora vocês vão ler, eu vou dar 1 minuto para vocês lerem o texto. Aí eles leem. Aí começa a cair as fichas para eles. Isso aqui está falando sobre isso, o texto é sobre isso. E é assim que faz a atividade. Professor, é isso, é aquilo. É isso que Deus quer da gente. Porque se Deus não quisesse isso da gente, Ele tinha feito o quê? Ele tinha colocado dentro de nós uma caixinha de oração. Sabe aquelas caixinhas que a gente compra? Orações da prosperidade, orações infinitas, caderninho, e compra lá e está aqui. Deus colocava isso dentro do meu coração, e na hora que Ele quisesse que eu orasse, Ele apertava um botão e eu começava a orar.
Mas eu e você não somos nenhum bonequinho que aperta a barriguinha e começa a falar. E você não precisa que alguém venha e toque em você para que você comece a orar. Porque a sua boca está aí para isso. E quantas vezes a gente usa a nossa boca para quê? Para falar mal, para fazer uma fofoca santa, como a maioria das pessoas gosta de falar. Não é uma fofoquinha santa, é uma coisinha assim que é só um comentário. Ou não, é uma crítica construtiva. Faça meu favor. Deus colocou essa boca em mim e em você, e Ele nos deu a capacidade de falar para que pudéssemos fazer a nossa oração. Ah, mas Rafael, você está falando aqui e tem alguém lá que é mudo, ele não pode falar, mas ele tem consciência. E eu conheço várias pessoas que estavam no leito de um hospital, entubados, mas estavam lá, conscientes. Porque eles não estavam dormindo, eles estavam ali entubados, mas estavam conscientes. Eles não conseguiam falar. Ou havia feito uma cirurgia na boca, mas estavam ali, orando, fervorosamente, em espírito. E quando eu não faço isso, tendo a possibilidade de fazer, eu estou pecando. Porque se eu sei o que é fazer o bem e não faço, eu estou pecando. E a palavra de Deus ela é muito, muito clara com isso. A falta de oração demonstra também no nosso coração uma incredulidade sem tamanho. E o que é incredulidade? É quando, será que realmente vai acontecer? Não acredito nisso. Sou muito incrédulo. Ou baixa, perdão do termo assim, baixa o tomé na vida da pessoa. Eu só creio se eu ver e tocar nas feridas. A nossa fé não precisa de visão. Porque Deus colocou o seu filho para morrer no nosso lugar. E eu não preciso ver a mão de Jesus furada para crer que ele morreu e ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai. E que ele está aqui no nosso meio, que o Espírito Santo está aqui. A falta de oração mostra para nós que todos os nossos fracassos, eles sobrevêm da falta de oração. Nesse momento, puxe a memória os seus fracassos. E eu vou trocar uma palavrinha aqui. Eles já não são mais seus. Porque você tem que colocar esses fracassos aos pés do Senhor. Mas lembre dos fracassos pelo qual você passou. Vamos melhorar a frase. E lembre-se, por que eles vieram? Foi porque você não se preparou? Foi porque não tinha ali todo o preparo naquele momento? Ou foi porque você não orou ao Senhor? Quando eu estava lendo esse livro novamente, anotando aqui para poder fazer a ministração, eu me lembrei dos meus fracassos. Eu lembrei das vezes em que eu caí. E todas as vezes foi porque eu não orei. Porque eu pensei assim, eu estou indo na igreja, então está tudo bem. Já imaginou se fosse dessa forma? O que aconteceria? Vamos lembrar de Adão e Eva. Adão e Eva fizeram aquilo que Deus tinha dito para não fazer, porque certamente eles morreriam. Aí Deus chega lá na virada do dia, procura o Adão, procura a Eva, e aí alguém pode falar assim, esse Deus é meio perdido, deve ser um velho bocó que, perdão da palavra, pessoal, ele é um velho lá já babão e não sabe mais onde está Adão. Não, ele sabia que Adão e a Eva, eles iam pecar, eles iam fazer aquilo de errado. Mas o que Deus queria é que o Adão e a Eva abrissem a boca e falassem assim, eu errei. E eles abriram a boca e ainda fizeram errado. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente que me enganou. E quantas vezes, ao invés de a gente assumir a nossa responsabilidade, o erro que a gente cometeu, a gente aponta o dedo para alguém, ou para uma circunstância, ou para uma situação. Não orar é pecado. Às vezes também você pode passar por um momento de grande tristeza. E você pensa, eu não estou feliz, porque eu não tenho o telefone do momento, porque eu não tenho o carro que eu queria, porque eu não moro na casa que eu queria morar. Tudo isso é reflexo de não orar, é escassez de oração na nossa vida. E ainda mais, uma falta de gratidão imensa. Porque se a gente for parar para analisar da hora que a gente acorda, até esse momento, até 8h45 da noite, quantos motivos você tem para agradecer?
Mas talvez na sua mente está reinando o quê? Eu não estou feliz hoje, porque está me faltando algo, porque está me faltando isso, porque não saiu do jeito que eu queria o meu dia. Hoje, na minha última aula, eu levei uma bolada, mas bem forte, uma bola de basquete. Naquele momento eu fiquei irritado. E eu esqueci de todas as outras coisas boas que tinham acontecido. E aí eu com os olhos fechados ali, lacrimejando, porque doeu muito aquela bolada. Eu parei e falei, eu não vou reclamar, porque só foi uma bolada. Naquele momento eu podia ter extravasado, gritado com todo mundo, mas eu parei. E naquele momento me veio gratidão, porque graças a Deus, daquela bolada eu não caí no chão, babando, ou tendo uma convulsão, ou coisa pior. E eu agradeci. Agora, se eu tivesse um coração totalmente ingrato naquele momento, eu teria esbravejado com todo mundo, terminado a aula, colocado todo mundo de castigo, mandado para a coordenação, para a direção. Não, não é assim. E aí, quando eu cheguei na hora do almoço, minha esposa me viu, ela falou assim, você não está bem. Eu falei, eu estou nervoso, porque aconteceu isso, isso, isso. Ela falou, vamos orar. E aí eu orei, e eu e ela ali juntos, e acalmou o coração. A gente tem motivos de sobra para agradecer. E quando a gente não ora, a gente vai deixando que a ingratidão vai criando raízes, e raízes profundas dentro do nosso coração. Quando você vai lá no jardim e arranca um matinho pequenininho, é fácil, você coloca 2 dedos lá, faz uma pinça e puxa. Mas deixa aquele mato crescer, aquela raiz se aprofundar na terra. Você vai ter que pegar uma enxada, vai ter que pegar uma faca, um facão, dependendo do que for, e se tornar uma árvore, então piorou. A falta de oração é isso também. Quando eu deixo de orar, eu vou deixando que as raízes da ingratidão, da infelicidade, da raiva, do ódio, de tudo que é ruim, vai crescendo dentro do meu peito. E sabe o que acontece quando tem muita raiz? Quem aqui tem aqueles vasos em casa que está cheio de raiz em volta? Alguém tem? O que acontece? A planta começa a ficar sufocada. Sufoca. E essas raízes sufocam o nosso coração. O trabalho vai ser mais árduo, porque daí a gente vai ter que começar a arrancar pedaço por pedaço que está ali dentro do nosso coração. Mas a boa notícia é que a gente tem alguém que possa nos ajudar, que é o nosso Pai. E a gente tem que fazer isso através da oração. E talvez você fale assim, mas eu não sei orar bonito, igual o pastor Giovanni, igual o pastor Rildo, quando eles oram lá em cima. E parece que quando eles oram, o fogo desce no altar. E parece que acontece milagres em tudo quanto é lugar. E quem disse que você, que está sentado aí nesse momento, você está assistindo em casa, não pode também vivenciar esses momentos? Desde que você ore, não como ele está orando, mas com o teu coração realmente entregue ao Senhor, de forma verdadeira, sincera. Porque tem pessoas que estão aqui em cima, ou em outros púlpitos, que oram, bate o pé e faz, e grita, e pá, pá, e não acontece nada no mundo espiritual. Porque orar não é falar bonito, não é falar alto, não é ter uma boa oratória, mas orar é você colocar o teu coração diante do Senhor, escancarado, sem vergonha, de que Ele possa te acusar, porque Ele não vai te acusar. Não vai. Deus tem o remédio para todo pecado, fracasso e falta de recursos na nossa vida. E qual que é esse remédio? Que é orar o suficiente e de maneira efetiva, de forma que Deus venha a ouvir a nossa oração. E orar é tão simples. Quando você pede algo para alguém, vamos supor que você vá lá no mercado e você não está encontrando um produto lá na prateleira. Ou mudar o mercado e você falou, me perdi aqui no mercado. Aí você vai procurar quem? Um dos funcionários. Aonde que está tal produto? Aí a pessoa vem, te leva até o produto. Fala, ó, está aqui, fica à vontade. Orar é assim. Eu não preciso ter vergonha de falar com Deus, eu não preciso ter medo de falar com Deus, porque orar é simplesmente falar com o Senhor, conversar com o Senhor.
E um bom relacionamento, ele é firmado numa boa conversa. Não existe relacionamento sem uma boa conversa. E sem uma conversa sincera. Pode até ter um relacionamento ali que a pessoa está escondendo algo, fica mentindo, vai colocando, conversando pelas beiradas. Esse relacionamento vai durar talvez ali 1 ano, no máximo 2 anos. Mas chega uma hora que as máscaras caem. Por isso, quando você for falar com Deus, tire todas as máscaras possíveis e fale diretamente ao coração do Pai. Ore ao Senhor. Ore para que Ele possa te ouvir claramente. O nosso maior problema e talvez o nosso maior pecado não é que a gente ora mal, mas é que a gente não ora. Porque talvez a pessoa possa falar assim, não, eu oro, Rafael, eu falo com Deus assim direto, sem papas na língua. Mas será que você está orando mesmo? Ou você acha que está orando? E talvez a gente também faça o quê? Mantenha os rituais. Nossa, eu vi que o pastor falou uma frase, então eu vou repetir essa frase em casa todo dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai decorar a frase. Mas talvez Deus não vai te ouvir. Porque Deus não quer rituais na conversa com Ele. Porque se fosse assim, Jesus não teria vindo. E na morte de Jesus, o véu não teria se rasgado de cima a baixo, abrindo espaço para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos. Deus não quer mais aqueles rituais. Deus quer a nossa presença. Deus quer o nosso coração de forma clara, sincera e diante dEle, sem medo algum. E eu vou colocar 4 pontos para vocês entenderem por que não orar se torna um pecado. O primeiro, eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo 12. Samuel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 23. E a palavra diz assim: E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Samuel falou, Deus colocou aqui, escreveu, deixou tudo pronto. Então, se ele falou, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e que esse homem que escreveu foi instruído por Deus para que ele escrevesse dessa forma, não orar é pecado. Porque ele fala, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Porque ele entendia que se ele deixasse de orar por aqueles irmãos, ele estaria pecando contra o Senhor. Não deixe de orar, irmãos. Não deixe. Busque todos os dias a sua oração. E assim como quando você começou a aprender a andar, você deu o primeiro passinho, caiu. Deu o segundo, caiu. No terceiro, no quarto, você foi se firmando. É assim que começa. Se você não tem a prática da oração, comece ali então com 1 minuto. Porque tem irmãos e irmãs que, pelo amor de Deus, a oração é mais rápida do que fazer um miojo no fogão. Porque você compra um pacotinho lá, tá o quê? Pronto em 3 minutos. E aí tem gente que pensa assim, eu orei 10 segundos. Uau! Será que você vai poder fazer um uau desse jeito? Será que aquilo que você está falando realmente está indo direto para o coração de Deus? Ou você está fazendo uma oração simplesmente para fazer assim, opa, minha oração da manhã está feita. E aí eu me lembro de uma historinha que minha mãe contava quando eu era criança, de uma mulher que ela toda vez que ia para a igreja, ela pegava um grão de milho, colocava num pote na frente da casa dela. E aquilo era o orgulho dela, porque todo mundo que passava sabia que aquele pote cheio de milho representava as vezes que ela ia na igreja. E aquele pote estava cheio, estava transbordando. E ela se orgulhava. Olha, eu vou na igreja. Um certo dia ela acordou, se arrumou, foi para a igreja e esqueceu de colocar o grão de milho. E naquele dia aquela mulher morreu. E diz a historinha que quando ela chegou na porta do céu, ela foi ali ser julgada e começou a ler. E uma das coisas que leram para ela falou assim, mas você nunca foi na igreja?
A gente vai ter que conversar aqui bem certo, porque, ó, não vai poder entrar, não. Ela, não, eu fui todas as vezes. Ó, manda um anjo lá na porta da minha casa. Tem um pote lá cheio de milho. E aquilo lá é os dias que eu fui. Aí a pessoa que estava recebendo ela ali falou, não, aquilo lá não representa nada. Na verdade, eu estou vendo aqui, ó, o único dia que você foi na igreja foi hoje. O dia que você chegou aqui no céu para ser julgado. Porque nesse dia, você realmente foi à igreja. Não para colocar para os outros verem, mas porque você realmente entendeu que hoje era o dia de você ir. Claro, é uma história inventada. Não sei se vai ter alguém na porta do céu me recebendo com uma lista, dessa forma como minha mãe contava para a gente. Mas o que importa é que Deus ele vai levar em consideração aquilo que a gente fez de todo o coração, e não para aparecer na frente dos outros. Por isso Jesus fala que quando você for orar, entre no seu quarto, no secreto, e ore a Deus, que vê o que tem dentro do seu coração. Não faça como as pessoas que ficam nas esquinas gritando e falando, mas para se aparecer. Deus não quer isso. Segundo ponto, que Deus mostra para nós que não orar é pecado. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Abra comigo lá. 1 Tessalonicenses 5,17. E diz assim no versículo 17: orem continuamente. Orem continuamente. Está muito claro isso aqui. Orar sem cessar, sem parar. Mas, Rafael, eu trabalho, eu tenho que vender, eu sou vendedor, eu tenho que falar com as pessoas. Ok? Deus te abençoe. Mas você tem um tempinho em que você para de falar com alguma pessoa e você vai orar. Não, mas eu trabalho com telemarketing, eu fico o dia inteiro, igual que você está aí com esse microfone, falando. Mas sabia que tem momentos que você não precisa orar falando, lembra? Você ora, através da sua mente, em espírito ao Senhor. O tempo que você tiver, faça uma oração. Ou seja por você, ou seja por alguém que você conhece, ou por uma situação, ou simplesmente para falar com Deus. Para contar para Deus como foi seu dia, ou com o que está acontecendo naquele momento. Não pense que oração também é igual a gente abre aquelas revistinhas de pedido, da Avon, Natura, Boticário. Eu vou abrir, fazer meu pedido e fecho. Não. Oração não é isso. Oração é eu falar com Deus pelas coisas mais simples que aconteceu. Deus, você viu o que aconteceu ali? Nossa, Deus, olha só. Como se você estivesse conversando com um amigo. Porque Deus, Ele é o seu amigo. Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Não é o seu cachorro. Não é. Seu cachorro pode ser um grande amigo, mas ele não é o seu melhor amigo. Agora sim, o melhor amigo que você pode ter na sua vida é Jesus Cristo. Ali ele dá uma ordem muito rígida. Abra comigo também em Lucas 18. Lucas, capítulo 18. No versículo 1, Jesus conta ali uma parábola sobre oração. E ele diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, aquele juiz: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo e vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem,
quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Talvez você leia aqui e pense o seguinte: então eu vou orar até importunar Deus, para deixar ele bem assim, nervoso, e falar: eu vou lá abençoar essa mulher, eu vou lá abençoar esse meu filho, essa minha filha. Não. Olha o que Jesus fala. Jesus fala: será que Deus não vai ouvir a oração daqueles que oram de dia e de noite, buscando continuamente a presença dEle? Deus não está sendo comparado a esse juiz que falou assim: eu vou logo abençoar essa mulher aqui, fazer o que ela quer para ela parar de me aborrecer. Não. Jesus está falando sobre a persistência da mulher, que você tem que ser assim, persistente na sua oração. Abra comigo também em Efésios 6, logo ali na frente. Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, perdão. E diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Olha só o que ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Então tem ocasião especial para orar? Não. Eu oro em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Porque senão seria assim: não, no dia do meu aniversário, dia especial, profético, nesse dia eu vou orar. E se você não chegar até o dia do seu aniversário? Ou chegou no dia do seu aniversário capengando ali, carregando aquele peso, aquele martírio sobre a sua vida. Você não precisa de uma ocasião especial, mas em toda e qualquer ocasião. E parece que é muito fazer isso, não parece? Parece que eu estou repetindo uma coisa aqui e está ficando cansativo. O Rafael só fala de que tem que orar o tempo todo, o tempo todo. Não, não sou eu, irmão. É a palavra de Deus. E ela está aqui e a gente não faz, sabe por quê? Porque às vezes a gente é preguiçoso. A gente quer ver num comodismo, esperando que o pastor, a pastora, ou quem quer que seja, ore por mim e o negócio aconteça na minha vida. Uma vez eu conversei com uma moça, ela falou assim: eu tenho que subir num monte para ver o que acontece. E naquela hora Deus falou assim: não, porque você não precisa subir no monte, a tua resposta está na base da montanha aqui, ó. Você não precisa subir no monte. A gente quer que a gente, sabe, assim, eu vou lá naquela irmã, que ela ora, e ela vai me dar a resposta. Pode ir, mas vai orando até chegar aquela irmã. Ora na sua casa. Para com essa história de que eu tenho que ficar esperando alguém fazer por mim. Seja responsável. Deus não criou filhos irresponsáveis. E a gente tem se tornado cada vez mais irresponsável diante do Senhor, porque a gente quer ficar esperando alguém fazer por nós. Irmãos, eu não estou bravo, tá? Eu só ergui o tom de voz, perdão. Porque pode pensar assim: o Rafael está bravo. Não. Mas é porque algo desse teor aqui não tem como falar manso. E não pense que eu estou falando para você numa santidade aqui, que eu sou, uau, não. Porque várias vezes eu também fiquei nesse comodismo. Alguém vai orar por mim, as coisas vão acontecer. E Deus quer o quê? Ele quer que eu abra a minha boca e fale. Ele quer que eu vá lá e faça. E o pior de tudo é porque eu sei como fazer. E quando eu não faço, eu estou pecando. Vamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e principalmente a nossa boca para falar com Deus. Terceiro ponto. Quando a gente não ora, a gente abre porta para todos os outros pecados. Na mitologia, acho que grega, não lembro agora, tem a caixa de Pandora, que quem abrir, é na grega? Abriu a caixa de Pandora, tudo que é de ruim vem. Quando você não ora, você abre essa caixa na sua vida. E não pense que você está pecando porque a tentação está ali na frente. Sim, ela está ali na frente, mas você podia ter vencido a tentação em oração. E não pensar assim: eu sou forte o suficiente para que na hora que a tentação chegar eu ficar lá, vem que eu consigo. Nem Jesus fez isso quando foi tentado no deserto. Ele simplesmente abriu a boca dele e falou assim: Satanás, está escrito, está escrito, está escrito. Arreda-te daqui. E aí a gente quer o quê? Não, eu sou o super-herói. Eu vejo o povo na TV entrevistando o capeta lá no altar. Eu vou fazer isso também. Faça-me o favor, não é assim, gente.
Se tem pessoas que fazem isso, eles se prepararam. E eles estão ali diante, talvez, do que Deus pediu para que seja feito. Mas eu não tenho que ficar brincando com Satanás dessa forma. Eu não tenho que ficar ali achando que eu sou forte o suficiente para que na hora que o pecado vier na porta, eu falo assim, não, não vou lá. Eu só vou virar um pouquinho a chave, que o pecado vai ver o quanto eu sou forte. E aí você vai ver o quanto fraco você é, e você vai dar de cara no chão. E aí você vai ter que se levantar, pedir perdão e consertar tudo que você fez de errado. Quando eu não oro, eu abro portas para todos os outros pecados. E talvez para pecados que eu penso assim, não, eu nunca vou cometer esse pecado. Vai brincando. Vai achando que não vai acontecer. Porque se você se acha esperto, tem um ser que ele é 10 vezes mais esperto do que você, e ele está todo dia ali, ó, anotando tudo o que você faz, o que eu falo, para na hora certa ele chegar e dar o bote. Ou como o pastor, o que veio lá da Bahia, o Eduardo, Satanás fica cozinhando a nossa mente ali, ó, dias, meses, anos, para poder, ó, dar aquela bocanhada. E a gente acha que tem força sobrenatural assim, num dia, a gente tem que buscar. Quando a gente vai olhar para a história de Jesus, que é um dos que a gente tem na história da Bíblia toda, que mais orou, quantos versículos diz? E Jesus se ausentou para orar. E Jesus foi ao monte para orar. E Jesus orou, e Jesus orou. E aí eu acho que eu não preciso fazer igual a Jesus, porque, nossa, vai me cansar. Eu tenho meu trabalho, minha família, meus filhos, escola e tudo mais. Jesus não tinha nada disso aí, ele só andava curando as pessoas. Jesus tinha muita coisa para fazer, mas ele se ausentava para falar com o Pai. E ele fez isso, sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que isso é possível. Porque senão a gente poderia falar assim, não, mas nem Jesus orou, por que eu vou orar? Então, a resposta está aqui. Quarto ponto, os que agradaram mais a Deus foram aqueles que oravam contínua e insistentemente. E aí Jesus aqui tem vários exemplos. Projeta para mim, talvez não dê tempo de abrir todos, mas Mateus 14, 23. Mateus 14, 23 diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Aí Mateus 26, passa algumas páginas para frente. 26, versículo 36. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Depois Marcos 1,35. Passa algumas folhas aí para frente. 1,35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. E aí eu tenho uma preguiça enorme de acordar meia hora antes do meu normal para poder fazer uma oração a Deus. Você não vai perder nada se você acordar meia hora antes para orar a Deus. Pelo contrário, você vai estar ganhando muito. Porque quem vai suprir todas as suas necessidades durante o dia é o Senhor. Marcos 6, 46, algumas páginas para frente. E diz assim: tendo-a despedido, no caso a multidão, subiu a um monte para orar. Depois, Lucas 5,16. Já estamos encerrando. 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E depois ali, 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Tem desculpa agora para não orar? Se o teu Senhor, o meu Senhor, fez isso continuamente, insistentemente, o tempo todo, não vai ser eu que vou fazer diferente. Eu tenho que buscar, porque Deus ele quer que nós sejamos a imagem de Cristo. É isso que Deus quer.
E em João 11:42, para a gente finalizar. Onze 42, capítulo. João 11:42, perdão. Diz assim: Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Aqui fica implícito que Jesus orava. E não tem mais motivos para a gente não orar para Deus. Por isso, se nessa noite você reconhece que a sua oração ela está assim numa escala de 1 a 10, 1 ou talvez negativo, eu convido você a se colocar de pé nesse momento e você abrir a sua boca e confessar ao Senhor o seu pecado de não orar. Reconhecer diante de Deus que você precisa disso. Tantos irmãos na história da Bíblia foram libertos por causa de orações que não pararam. Quando Paulo foi preso, quando o rei Herodes prendeu Paulo, os irmãos oravam continuamente pela vida dele. Quando estavam presos, eles oravam, eles louvavam a Deus mesmo acorrentados. E nós temos uma liberdade enorme e não estamos fazendo isso. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante do Senhor e falar: Deus, me perdoe. Me perdoe porque esse tempo todo eu fiquei orando, picado, orando pela metade, orando de vez em quando, orando quando dava. E eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim, Pai. Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nós nos apresentamos diante da Tua presença, Pai. Colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite e dizemos, Pai, perdão. Que o Senhor nos perdoe, Pai, que a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas por causa de todas as vezes que nós não oramos. Por causa de todas as vezes que nós ficamos dependendo da oração de outros, quando na verdade a nossa boca estava ali pronta para ser aberta. Mas a preguiça, o comodismo, fez com que a gente ficasse quieto. Deus, tenha misericórdia da minha vida, Pai, tenha misericórdia da vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, confessando ao Senhor o nosso erro diante de Ti. Vem, Pai, com a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, Senhor Deus, toca, Pai, no mais íntimo do nosso coração. E Deus, se há algo ainda, Deus, que nós não confessamos ao Senhor, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos trazer a memória, venha nos revelar, venha nos mostrar, para que nós possamos, diante do Senhor, confessar o nosso erro, o nosso pecado, e abandoná-lo para todo sempre. E seguirmos, Pai, em caminho à vitória, em caminho à coroa que o Senhor tem guardado para todos aqueles que perseverarem até o fim, Pai. Pai, essa é a minha oração nessa noite, Deus. E que seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo pela internet, que vão assistir depois. Que todos nós, Pai, reconheçamos o nosso erro, o nosso pecado de não orar. E que hoje seja o dia da mudança, o dia em que a gente determina que a partir de hoje não vai mais faltar oração na nossa vida. E nós estaremos ali orando, buscando, nos colocando na Tua presença, em toda e qualquer situação, em qualquer horário do dia. Que nós venhamos a orar, Senhor Deus, muito mais do que a gente pensa que é capaz de orar. Mas que a gente possa passar horas e horas, Deus, orando e conversando com o Senhor, vivendo, Pai, na Tua presença, desfrutando do Teu amor, Pai. Assim como nós cantamos no início do culto, Pai, que há um lugar de descanso em Ti. Esse lugar é no Senhor. Nós queremos isso nessa noite, Pai, queremos isso amanhã e queremos isso todos os dias, até alcançarmos, Deus, a vitória, a coroa que o Senhor tem guardada para nós. Até o dia, Pai, que nós vamos estar orando e falando: Santo, 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 Santo é o Senhor. E não haverá mais cansaço, não haverá mais preguiça, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, medo. Oh Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença, Pai.
E por isso nós te clamamos. Ouça, Deus, o nosso clamor, ouve a nossa oração, Pai. Perdoa os nossos pecados, tudo aquilo, Pai, que colocou uma barreira entre nós e Ti. E que nessa noite, Pai, essa muralha caia diante dos nossos olhos, para que nós possamos acessar o Teu coração, para que nós possamos estar, Pai, deitados no Teu colo, para que nós possamos desfrutar da Tua presença todos os dias, todos os dias. Toda a honra, Pai, e toda a glória seja dada a Ti, nessa noite, e todo sempre. Amém e amém, amém.